Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Felicidade Corporativa. Para tratar desse tema, a nossa convidada é Renata Rivetti, que é graduada em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, com especialização em Estudos da Felicidade e pós-graduação em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, além de diversas certificações nacionais e internacionais. Olá, Renata. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal de podcast O Marqueteiro, tratando de um tema diferente do tradicional, né? Nós vamos falar sobre felicidade corporativa. Eu queria começar essa entrevista perguntando o que seria exatamente a felicidade corporativa. Obrigada pelo convite, Luiz. De fato, eu sempre começo desmistificando o tema, né? A gente pensa, por muito tempo, se pensou que felicidade corporativa era ter um ambiente colorido, dar benefícios para os colaboradores. A gente já entende que isso não funciona para a pessoa acordar todo dia motivada, engajada. Então, a felicidade corporativa tem muito mais a ver em como as pessoas se sentem, em relação às relações do trabalho, né? Então, a líderes mais empáticos, mais humanos, um ambiente com segurança psicológica, quando as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas, né? Então, essa parte de relacionamento é algo super importante para a pessoa ser feliz no trabalho. E o segundo aspecto tem a ver com o trabalho da pessoa. Não adianta mesmo a gente ter uma empresa colorida, cheia de benefícios, se eu não gosto do que eu faço, se eu não sinto que eu estou utilizando meus dons, meus talentos, né? Se eu faço algo, de repente, só operacional que não tem a ver comigo. Então, felicidade corporativa tem a ver com o resultado do trabalho e com as relações que a gente constrói no trabalho. E, Renata, esse tema, ele é possível de implantar em qualquer tipo de empresa? Eu digo qualquer setor, qualquer tamanho, qualquer porte, em qualquer mercado, ou isso fica restrito a um determinado perfil de organização, ou porque a organização acaba tendo um determinado propósito, ou seja, o propósito dela já está afinado com esta ideia. É possível promover? É possível desenvolver isso? É possível para qualquer empresa, em qualquer segmento, né? É claro que o grau de maturidade vai mostrar quais são os caminhos, né? Mas a gente sabe que, mesmo tendo diferentes personas, mercado corporativo, call center ou fábricas, a gente consegue trabalhar a felicidade corporativa. O ponto que é para todo mundo, por exemplo, construir um ambiente com segurança psicológica. O que significa isso, né? Uma cultura que as pessoas não tenham medo de se expressar. Isso pode acontecer no mercado financeiro, isso pode acontecer numa empresa, isso pode acontecer numa fábrica, isso pode acontecer numa agência, no hospital. Então, na verdade, não tem um segmento certo para a gente trabalhar. O que a gente vai tentar sempre fazer, o primeiro passo é sempre fazer um diagnóstico. Quem são as pessoas, como elas se sentem, onde a gente tem que atuar, quais as prioridades que a gente tem que fazer no começo, né? Então, certamente é possível, mas é preciso ser feita essa primeira avaliação para a gente entender melhor o cenário. Um outro aspecto que a felicidade corporativa traz, que as pessoas sejam mais reconhecidas e valorizadas, né, por bons trabalhos. E isso também pode ser feito em qualquer lugar, né? Isso pode ser feito realmente numa fábrica, num call center, num supermercado, em qualquer lugar. Então a gente percebe que a forma de fazer é diferente, então, de fato, se eu estou falando com alguém de uma empresa, do marketing de uma empresa, é diferente de uma fábrica, mas a gente pode fazer as ações para todo mundo, né? O nosso papel, muitas vezes, quando a gente trabalha a felicidade corporativa, é conscientizar as pessoas das mudanças que a gente pode fazer para ter um ambiente mais saudável, talvez com mais segurança psicológica e trabalhando esses temas da felicidade corporativa, né? Ferramentas práticas para que todos possam atuar para construir uma cultura mais positiva e mais feliz. E você tratou esse tema, é claro que você está falando de uma forma bem ampla, bem abrangente, porque eu entendo que para que possa efetivamente implantar esse processo, né, é necessário, antes de mais nada,
que a empresa tenha uma metodologia para isso, né? Não pode deixar solto. Eu imagino que exista alguma área de competência que vai abraçar esse tipo de projeto e tem uma metodologia para transformar isso numa realidade, mesmo porque nós sabemos que o ser humano é muito difícil deixar ele feliz, né? Porque alguns, a felicidade está alinhada a um resultado financeiro, outros estão alinhados a um resultado profissional de crescimento, né? Então, assim, fazer com que as pessoas possam estar mais felizes no ambiente de trabalho tem que ter uma metodologia, tem que ter um processo para que se transforme isso em realidade e precisa ter métricas para isso. Quais seriam esses pontos que a empresa precisa cuidar para poder implantar? Perfeito, Luiz. A gente, toda a nossa metodologia é muito baseada na psicologia positiva, né, que há algumas décadas vem estudando a felicidade. Então, se antes, né, a felicidade vem sendo estudada desde os filósofos gregos, a gente entende que ela deixa de ser algo só subjetivo para trazer comprovações científicas, né? Então, um dos fundadores da psicologia positiva, o Martin Seligman, ele fala de 5 aspectos para a gente mensurar uma vida com um bem-estar integral, né, subjetivo, que tem a ver com a felicidade. Então, ele fala para a gente olhar nossas emoções positivas, o nosso engajamento, né, o quanto a gente está engajado nas atividades, as relações, se elas são positivas na nossa vida, uma vida com significado, né, um propósito na vida e o senso de realização. Então, quando a gente vai trabalhar o tema na empresa, normalmente a gente costuma começar com um diagnóstico, olhando esses 5 pilares para entender, né, onde tem oportunidades, onde está o desafio, o que está bom, o que está ruim. E depois disso, é entender como é que a gente traz ferramentas para cada um desses pilares. Então, a gente olha como é que estão as emoções positivas das pessoas, ou as pessoas estão sobrecarregadas, estão estressadas, cansadas, né? Será que tem um excesso de reunião acontecendo hoje? No pilar do engajamento, a gente fala muito do conceito do flow, das pessoas utilizarem o seu máximo potencial. Então, a gente começa a capacitar também líderes para que eles possam entender o que cada um do time faz bem, o que cada um gosta de fazer. Então, a gente começa a entender que um plano de felicidade ele é coletivo, mas de fato ele passa pelo indivíduo, né? Porque o que é emoção positiva para mim é diferente para outra pessoa, o que é engajamento para mim é diferente para outra pessoa. O que a gente pode fazer de forma coletiva é capacitar principalmente a liderança para que eles tenham ferramentas para tentar então chegar no time e fazer diagnósticos e entender melhor, aprofundar o tema e trabalhar os 5 aspectos do que a gente fala desse bem-estar subjetivo. Então, pelo que eu entendi, não existe uma área específica para cuidar disso, né? Seria todas as áreas com esse tipo de um bom treinamento para ter métricas, ter ferramentas para que possa medir, acompanhar, até não ter diferença entre uma área e outra, né? Porque senão uma área acaba implantando de uma forma, criando algumas métricas, alguns critérios e outra não. Quer dizer, tem que ter uma filosofia organizacional, tem que ter uma metodologia única, mas cada área que vai fazer a gestão desse processo, né, em sua área. É isso mesmo, Renata? Hoje tem formado, né? Hoje eu formo pessoas para serem os embaixadores da felicidade. Então, eu capacito pessoas para terem a ferramenta do diagnóstico, para mensurar a felicidade de forma quantitativa, para trabalhar de forma qualitativa e para trabalhar o plano de ação, né? Para alguém construir o plano de ação. Então, hoje o tema da felicidade corporativa normalmente tem uma pessoa que começa como um projeto na organização. Então, é alguém que vai levantar o tema na empresa, que vai pensar em como construir isso, fazer o diagnóstico, mas depois o que a gente fala é, não existe um plano de felicidade se não tiver engajamento realmente do resto da liderança e até dos colaboradores, né? Eu sempre falo que o plano de felicidade tem que ter um porquê também, não é só porque somos bonzinhos, né? E sim porque a empresa hoje tem dores, né? Então, a gente tem visto aí um alto turnover, baixo engajamento, baixa produtividade, fenômenos como a grande renúncia, né? As pessoas pedindo demissão, ou quiet quitting, né? Fazendo o mínimo possível. Então, as organizações começaram a sentir o impacto desse pós-Covid, né? Desse mundo que mudou tanto nos últimos anos. E isso traz, então,
a necessidade da empresa falar e ter realmente o tema da felicidade corporativa como algo prioritário. Então, hoje eu, Renata, tenho formado o que a gente chama de Chief Happiness Officer, que são pessoas que de repente vão levantar o tema da empresa. Mas como eu sempre falo, né, Luiz, essa pessoa não é um super-herói, não vai fazer tudo sozinha. Na verdade, ela vai precisar tentar levar o tema para ter credibilidade na empresa, para ser priorizado, mas no final isso tem que fazer parte da cultura organizacional. Se for o tema realmente só da área de pessoas, do RH, isso não vai acontecer, né? Então, a área de marketing tem que estar envolvida, o jurídico, o financeiro, então todos os líderes têm que entender a importância deles atuarem com as ferramentas práticas. E esse tema, felicidade corporativa, pode-se entender que ela, depois que cria-se esse núcleo dentro da própria organização, nas áreas, isso pode ir se expandindo para fornecedores, para parceiros de negócio, e podendo chegar até a ponta, ou seja, o cliente ou não. É algo que tem que ficar restrito a um núcleo empresarial. Eu vejo esse tema muito como a diversidade, como faz parte talvez do SG também, né? Então, eu acho que se a gente está pensando em construir um capitalismo mais consciente, eu acho que de fato esse tema deveria fazer parte de todos, né? De todas as relações no final. Quando eu chego numa empresa, como muitas vezes como fornecedora, você sente claramente empresas que estão fazendo isso, tentando fazer isso às vezes só para os seus colaboradores ou até como marketing, e outras empresas que têm na cultura, de fato, o tema da felicidade, de segurança psicológica, de outras relações, né? Então, eu acho que a gente deveria, assim, expandir. E aí, já respondendo a tua pergunta de uma forma até mais completa, eu acho que a gente deveria expandir como sociedade, né? Eu acabei de voltar em 2022, eu fui para o Butão, que é um país que começou a estudar o tema da felicidade, mas como sociedade, né? Como país, e não só isso em alguma organização. E o rei, há algumas décadas no Butão, falou: como é que a gente fala de desenvolvimento econômico se as pessoas estão sofrendo? Como é que a gente pensa em construir uma sociedade que tenha o desenvolvimento econômico, que dê possibilidade para as pessoas crescerem, se desenvolverem na parte econômica, mas também cuidando do bem-estar da população, da felicidade da população? Então, é como se esse futuro que a gente está construindo, a gente poderia construir uma sociedade que fosse mais humana, mais ética, mais justa e que no final trouxesse um crescimento talvez até mais sustentável. Porque o que eu tenho visto no mercado corporativo, as grandes mudanças a minha época, quando eu me formei na GV, todo mundo queria ser trainee de uma grande multinacional, né? Ganhar dinheiro, status, poder. Hoje a gente vê as novas gerações questionando tudo isso e começando a falar de valores, começando a falar de diversidade e inclusão, pensando a gente como sociedade de alguma forma. É como uma pedra no meio do lago, né? Você atira e depois ela vai criando uma marolinha e ela vai cobrindo todo o lago, né? Mas ela precisa primeiro cair em algum ponto, né? Com uma certa profundidade, com uma certa velocidade. Ou seja, precisa ter investimento por parte da empresa, o presidente ou aqueles líderes, eles precisam abraçar essa ideia, né? Não adianta ir pela moda, né? Moda agora a felicidade corporativa. Então vamos fazer. E aí o presidente fica lá olhando só os resultados e não cobra, não vai atrás, não é o padrinho operacional e intelectual da ideia, né? Porque precisa ter padrinhos ali, né? Para que possa entender o que significa isso. Não pode deixar solto, né? Como tudo dentro de uma organização. Agora, Renata, você tem alguma empresa, algum exemplo que você poderia trazer para a gente aqui, para os nossos ouvintes do canal, de empresa que implantou, começou a desenvolver e percebeu resultados sociais, resultados econômicos, resultados mercadológicos? Eu digo isso porque se não tiver esses três elementos, a empresa não vai desenvolver, né? Precisa ter um resultado financeiro, tem que ter um resultado mercadológico, tem que ter um resultado social. Você tem exemplos de empresas que hoje já atuam nesse tipo de formato? Sim. A gente até saiu recentemente falando sobre o case que a gente implantou na Heineken, né? Então, na Heineken é uma empresa
com altas metas, né? Não é uma empresa que não pensa em resultados, então, de fato, é uma empresa que tem ações muito voltadas a metas e resultados, e que a gente começou já há quase um ano a mensurar a felicidade dos colaboradores, a fazer um primeiro letramento da liderança, né? De que o que estamos falando não é mimimi, não é ser bonzinhos, não é fazer um ambiente colorido ou dar benefícios, e sim melhorar o trabalho das pessoas e construir relações com segurança psicológica, um ambiente mais positivo, uma cultura mais positiva. Então, a gente já fez algumas capacitações na Heineken nesse sentido. A gente continua mensurando de forma quantitativa e qualitativa a felicidade dos colaboradores, e a gente tem aí a alta liderança totalmente engajada. Então, diversas reportagens ouvindo, né, o CEO da Heineken, a alta liderança, VPs também de RH e de outras áreas, falando, esse é um tema de fato da empresa, né? A gente sabe que não é uma construção do dia para a noite, e isso é super importante falar, porque hoje empresas que chegam, queremos um resultado imediato, não é imediato, é uma construção. Tem que capacitar as pessoas, tem que dar ferramentas para elas, tem que fazer lançamentos, tem que acompanhar, mensurar, né, os indicadores, como você falou. Então, na Heineken, a gente sente esse caminho sendo construído. Na Edenred também a gente fez um processo semelhante de vamos fazer a primeira pesquisa quantitativa, vamos entrevistar pessoas para falar de forma qualitativa e vamos agora começar a construir um planejamento para esse ano, né? Capacitando a liderança, que é algo que a gente está fazendo em paralelo. Então, o que eu sinto as empresas já entenderam a importância e a maioria das empresas que me procura já entendeu a importância do tema. É diferente de 2020, que ainda tinha que levar o que era dados, né, mostrando o cenário global, que já é muito mais evoluído do que o Brasil nesse tema. Agora eu sinto, já existe uma conscientização de que o tema é importante. A gente ainda está mostrando para as empresas, né, como fazer. E aqui é aquele lugar de, na hora de priorizar o tema, será que ele vai de fato ser priorizado na agenda dos executivos? Porque, como você falou, se não tiver na agenda do executivo, ele sendo cobrado por isso, ele ter metas para isso também, no final não dá certo, né? Mas o que a gente tem de indicadores muito claros, aí Harvard Business Review, Gallup, que a produtividade aumenta em mais ou menos 30%, as vendas aumentam em quase 40%, existe mais inovação, 3 vezes mais inovação quando a gente trabalha a felicidade do colaborador, as pessoas falam bem da empresa, permanecem mais tempo na empresa, então é como se, quando a gente cuida das pessoas, a gente tem sucesso em todos os âmbitos. O difícil é, de fato, a gente entender que isso é um projeto de longo prazo e investir e colocar isso na agenda das pessoas de forma prioritária. Maravilha. Renata, eu queria que você agora, nesse final, deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, são alunos, são estudantes de cursos de marketing, de administração, não apenas da PUC de São Paulo, mas do Brasil inteiro, onde eu tenho contato, inclusive de fora. Nós temos alguns ouvintes de Portugal, também da Argentina, que acompanham o nosso podcast. Gostaria que você colocasse alguns pontos finais e deixasse o seu contato, se você tem alguma rede social, se você tem blog, se a sua empresa tem sites, onde os nossos alunos e empreendedores, empresários, eles podem seguir o teu trabalho, que eu particularmente já sigo no LinkedIn, e foi por isso que eu cheguei a convidar você para poder fazer esse nosso podcast. Então, está com você esses minutinhos finais. Obrigada, Luiz. Bom, primeiro falar que o tema, ele por muito tempo, a gente banalizou o estresse, a ansiedade, né, a falta de saúde mental. E eu acho que o tema agora virou algo importante. A gente passou por tantos anos desafiadores que a gente começou a refletir de forma mais profunda, né? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Então, eu acredito que a felicidade corporativa e a felicidade na nossa vida é algo muito importante, né? Mas se antes era algo subjetivo ou até muito distante, ou até ilusório, né, para um futuro, hoje a gente, através dos estudos, a gente entende a felicidade tem muito mais a ver com a jornada, né, com o dia a dia, com os nossos hábitos, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes diárias, do que com a vida perfeita ou o mundo perfeito, né?
O que eu sempre falo é: o mundo vai continuar sendo desafiador. Acabou o Covid, mas é economia, é governo, é insegurança, né? Ansiedade que a gente tem nesse mundo de hoje. E o mundo não vai melhorar, provavelmente não vai ser perfeito amanhã. Não vai existir empresa perfeita, vida perfeita. Então, como é que eu olho para esse mundo que é desafiador e cuido de mim, e cuido do meu entorno, cuido das minhas relações e quem sabe nas organizações a gente possa também cuidar das pessoas, né? Então eu acho que é difícil, mas é possível, né? E vocês que são jovens, estão começando a carreira, cuidem, né, da tua escolha de carreira, da empresa que você vai trabalhar, ou da construção que você vai fazer na tua jornada profissional, porque é possível ser melhor. Se antes a gente aceitava o abuso, eu acho que está na hora de não aceitar mais e construir algo mais saudável para a gente. E para quem quiser também tirar dúvidas ou saber mais, pode me encontrar no site, né, reconnecthappinessatwork.com, ou no meu LinkedIn, né, Renata Rivetti, o meu Instagram também, reconnect.happinessatwork. Então, fico super à disposição para ajudar, tirar dúvidas para quem estiver querendo saber mais dessa caminhada da felicidade. Ok, muito obrigado, Renata. Foi uma entrevista deliciosa, né? Espero que os nossos ouvintes enviem sugestões, dicas, opiniões e perguntas, né? Chegando até o nosso canal, nós encaminhamos para a Renata. Obrigado, Renata, mais uma vez pela disponibilidade. Obrigada. Até mais. Um abraço, muito obrigada. Tchau. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.